O historiador do futuro, ao estudar esse período agitado da nossa história, não poderá negar ao presidente Vargas esta glória, nem esta benemerecência. A obra social da Revolução, das mais belas que se tem realizado em nosso povo, é dele, reflete na sua moderação, no seu bom senso, no seu equilíbrio, no seu extraordinário alcance humano, a índole do homem que a presidiu e a inspirou calma, prudente, imparcial, generosa e justa. Quem foi esse autor, esse intelectual? Aqui nós temos um trecho do Oliveira Viana chamado A Política Social da Revolução Brasileira, que é um texto de 1940. Eu extraí a citação desse meu livro, que eu já falei aqui, o Revolução Conservadora, tem mais um vídeo sobre ele então aqui no card, em que eu trabalho basicamente com essa mentalidade autoritária. O que o Oliveira Viana está falando aqui? Ele fala de uma política social da Revolução Brasileira, em que ele trabalha basicamente com a imagem do ditador esclarecido que foi então Getúlio Vargas. O que nós podemos trabalhar a partir do Viana? Essa ideia de que somente os autoritários fariam então um tipo de revolução nacional que resolvesse a chamada questão social, direitos trabalhistas, direitos previdenciários, a ideia de cuidar do povo, salário digno, uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, proteção ao trabalho de crianças, de grávidas, trabalho insalubre, etc. Toda essa construção social é uma construção que foi, de alguma forma, raptada, capturada pelo discurso autoritário brasileiro da década de 30. E o Oliveira Viana ele aponta para uma questão muito interessante. Para o Viana, Getúlio Vargas é essa figura de um ditador calmo, prudente, imparcial, justo, que teria então outorgado direitos sociais. Por que é importante a palavra outorga? Porque aqui nós temos a ideia de que não foi o povo que conquistou direitos, mas sim que isso foi outorgado de cima para baixo. O que nós temos aqui diante de nós é a ideia de modernização autoritária, de que Vargas e todo esse círculo de intelectuais e agentes, Oliveira Viana e outros tantos, seriam então agentes de uma mudança não de um Estado democrático, mas de um Estado autoritário que se via como modernizador. E aqui é importante fazer uma pausa nesse vídeo para pensar uma questão. O que eu estou falando aqui é do discurso dos autoritários, ou seja, de como eles se percebiam. No discurso autoritário brasileiro dos anos 30 e 40, a grande questão que nós temos é: eles se percebiam como os únicos capazes de mudar o Brasil, os únicos que seriam efetivamente revolucionários. Para eles, a geração anterior de um Rui Barbosa, de um Pedro Lessa, que seriam os liberais da Primeira República, esses seriam basicamente idealistas. Seriam autores, agentes históricos ingênuos, que queriam então adaptar instituições estrangeiras de modo mais ou menos sem filtros, sem maiores depurações do que seria a essência do povo brasileiro. E em contraparte, esses autoritários, Oliveira Viana, Azevedo Amaral, Francisco Campos, eles percebiam o fenômeno de uma forma totalmente diferente, olhando para a modernização do Brasil como uma questão que só poderia ser feita a partir do Estado. O Estado como agente da mudança. Percebiam que a política parlamentar, que ela é demorada, que ela é caótica, que ela envolve vários interesses, partidos políticos, facções diversas, tudo isso para eles seria algo substituível por um ditador, por um autoritarismo puro e simples. Por isso, quando a gente fala em Era Vargas, a gente tem que olhar com um olhar bem atento para essa questão, que modernização e autoritarismo andam lado a lado. A ideia de uma indústria pujante, de modernização de estradas, dos códigos, né, que nessa época temos códigos penal, código de processo civil, todo um impulso codificador, tudo isso parte de uma mentalidade que é a chamada mentalidade autoritária. Nós temos aqui um período de mudanças em que se começa a olhar para um novo Brasil e o prisma disso é o autoritarismo. E vejam, toda a questão que nos é muito cara hoje, direitos trabalhistas, previdenciários, um colchão de proteção social, tudo isso se consolida nessa época, justamente nos anos 30 e 40,
que essa discussão vai tomar contornos cada vez mais institucionais. Ou seja, as bandeiras que já vêm das greves gerais da década de 10, do tenentismo, inclusive da década de 20, que pregavam por mais direitos, por maior inserção do trabalhador num paradigma de cidadania, tudo isso vai se transformar justamente na época mais autoritária. Então a citação do Oliveira Viana, que foi sociólogo, antropólogo, professor de direito em Niterói, ela personifica muito bem essa questão, dessa ideia de observar Vargas, ou seja, esse ditador todo-poderoso, como uma figura de uma certa generosidade, de uma certa benemerecência, como ele coloca. Ou seja, de personificar Vargas, então, como algo que ele vai ser conhecido tempos depois, que é a ideia de pai dos pobres. Tudo isso é uma construção retórica, é uma construção discursiva, em que nós visualizamos isso nas fontes primárias. Oliveira Viana como essa pessoa que, em alguma dimensão, personifica a política social da Era Vargas. Como que se busca e de que modo que se buscam direitos trabalhistas e previdenciários. Oliveira Viana vai ser trabalhado aqui no canal em outros vídeos, porque é uma figura absolutamente controversa e polêmica. Por um lado, ele é, obviamente, um autoritário dedicado à política social da Revolução. Por outro, ele é um pensador extremamente racista, né, que estrutura um tipo de autoritarismo racializado, a gente poderia dizer. Um dos livros mais tensos e polêmicos do Viana é esse aqui, Raça e Assimilação, que é um livro dos anos 30, mas o Viana, né, teve dedicado então a uma obra que flutuava entre sociologia, direito, antropologia e o que a gente chamaria hoje até de estudos e ensaios sociais. Essa ideia de tentar perceber quase que a essência do povo brasileiro, mas de uma antropologia muito de gabinete, né? Muito culta, muito erudita, muito capaz, mas uma antropologia muito de análise de textos clássicos, de biblioteca, ou seja, um homem das ideias. Então, para a gente resumir um pouco esse vídeo, a ideia aqui é perceber como nada para durante uma ditadura. Nós temos, obviamente, a cessação de eleições, dos partidos políticos que são dissolvidos. No nosso caso, as bandeiras estaduais são queimadas em piras funerárias, inclusive, em 38, mas as demandas sociais, elas permanecem numa democracia, numa ditadura, e o nosso caso brasileiro é esse. Como nós compreendemos direitos sociais, trabalhistas e previdenciários numa época autoritária? Uma questão absolutamente complexa que volta e meia ela retorna em eleições, como a CLT foi fascista, ou como é que nós podemos definir a CLT se ela tem cláusulas da época do fascismo, da chamada Carta del Lavoro. São questões que a gente tem que entender em maior profundidade, senão a gente fica realmente no superficial, no raso. Numa época de fascismos, do nazismo, de diferentes autoritarismos, se consolida uma política social brasileira que tem vida longa. Gostemos nós ou não, ela persiste. E é por isso que é importante entender como que se dá essa construção no nosso Brasil moderno, no nosso Brasil contemporâneo. Então, nos próximos vídeos eu vou trabalhar um pouco mais com essa questão.